poderá julgar-se que o acontecido apenas respeita aos Estados Unidos da América e que a vitória alcançada pelos homens do Brigadier General Armstrong é facto que só a nação americana respeita. Na verdade, a simples ocorrência de tão invulgar acontecimento em águas feialenses já justificaria que o facto, do lado português, se assinalasse por as implicações da Guerra de 1812 para Portugal e para os Açores de forma muito particular, mais o complexo e longo contencioso a que o pós-conflito deu lugar numa querela que se prolongaria por quase meio século, com o envolvimento das autoridades nacionais a vários níveis, e na fase posterior à intervenção da diplomacia portuguesa, justificam certamente que aqui estejamos hoje a partilhar com os nossos amigos americanos esta celebração. Estes, os americanos, rememorando e enaltecendo o feito heróico do capitão Reid, alcançado no recanto da nossa baía, bem próximo das muralhas do Castelo de Santa Cruz, nós, portugueses, trazendo à memória mais um acontecimento que contribui de forma significativa para preencher o espaço de um longo percurso histórico que, de forma continuada, vem tecendo a relação que os Açores e os Estados Unidos têm construído desde que as 13 colónias alcançaram a sua independência. Nesta sessão, que precede o colóquio que o homem e que se louva, parece, por isso, apropriado que faça uma breve resenha de alguns aspectos deste percurso histórico comum entre o arquipélago dos Açores e os Estados Unidos da América, parceiros inseparáveis de uma experiência atlântica partilhada, cuja relevância, para lá dos factos e acontecimentos que a ilustram, se assinala pela participação de gente concreta que destas ilhas abalaram para o outro lado do Atlântico e que hoje são verdadeira dádiva vivificadora. Antes de explicitar a traço largo a natureza das relações que definem estes 2 séculos e meio de história partilhada entre os Açores e os Estados Unidos, parece útil sublinhar os fatores determinantes que sustentam esta relação. A matriz comum determinante na vivência de uma grande nação, os Estados Unidos, e de um pequeno arquipélago, os Açores, é o Atlântico em toda a sua extensão oceânica, propiciadora de condições e oportunidades que permitiram estimular dinâmicas complexas que, na expressão do tempo longo, viabilizaram e construíram civilização. Neste quadro, é importante que se reconheça que os Açores oferecem condições insubstituíveis. Passado o tempo da provedoria das armadas em Angra, proclamado por Gaspar Frutuoso como escala do mar ponente por todo o mundo celebrada, e quando o Brasil já assume um lugar significativo na estratégia imperial da coroa portuguesa, a relação entre a Europa e a chamada América Inglesa ganha dimensão e dá-se com que uma transposição do sentido do sistema de rotas. É então que a Ilha do Faial se destaca, passando a assegurar um papel marcante na aturada construção de tessitura que foi tomando corpo no entrecruzar de interesses, de relações e de confrontos que se processaram à escala atlântica e que fizeram do arquipélago um verdadeiro Carrefour de l'Atlantique, para nos socorrermos da expressão de Albert Silbert. É esta constatação que Douglas Wheeler, historiador que bem conhece a história portuguesa e antigo diretor da Library of Congress dos Estados Unidos, formula em trabalho realizado em 1988, identificando os fatores naturais determinantes na função de suporte que o arquipélago assegurou desde que os portugueses se lançaram na aventura da expansão ultramarina, inaugurando aquilo que, bem apropriadamente, se vem designando como a primeira globalização, e que Pierre Chonu, também com acerto semântico, rotulou de descompartimentação do mundo. De facto, em particular a localização geográfica das ilhas,
e os regimes de ventos e correntes moldarão por séculos a inevitabilidade da busca das ilhas como escala providencial. Não querendo multiplicar a citação de expressões sonantes para relevar a importância dos Açores, destaque-se a este propósito a feliz expressão de Magalhães Godinho, reconhecendo-as como, cito, ponto de chegada de todos os regressos. Citei. E assim foi, sobretudo quando a nossa atenção se dirige ao Atlântico Norte e quando observamos o despertar da relação entre a Grã-Bretanha e as suas 13 colónias da América, que a terminologia utilizada na documentação portuguesa da época designava como a América Inglesa. Com a intensificação dos fluxos entre os portos ingleses e as referidas colónias e o seu desenvolvimento também com a intervenção crescente dos portos do norte da Europa, a valorização das ilhas dos Açores avulta com importância crescente. Avelino Freitas de Menezes definiu com clareza ao afirmar que a partir do século XVII o comércio dos Açores com o norte ultrapassa as trocas com a Índia e o Brasil, ao mesmo tempo que se dá um enorme acréscimo nas trocas com a Nova Inglaterra, Canadá e Terra Nova. Porém, importa destacar, e o mesmo historiador também o reconhece, que a horta avulta neste contexto, alcançando uma notável centralidade atlântica. Desculpem, eu tinha razão. Bentley Duncan, ainda que em obra referida ao século XVII, realça o facto de que a partir do final daquele século se assiste à emergência do porto-faialense como uma escala de excelência para a navegação internacional, designadamente no que toca ao trato comercial nos séculos XVIII e XIX. A existência de um produto de qualidade e de apreciável valor comercial, representado pelo excelente vinho da Casta Verdeira, produzido na vizinhança do Pico, facilitando as trocas no contexto de uma economia fracamente monetarizada, aproveitou dos atributos do Porto da Horta, considerado mais seguro e geograficamente melhor localizado, e é nesta circunstância que se integra uma relação regular entre os Açores e a nova nação independente, apenas perturbada por breve pausa na decorrência do não reconhecimento dos Estados Unidos da América pelo governo do futuro Marquês de Pombal. Embora possa pensar-se que a alteração política verificada nenhuma mudança sensível produziria no que respeita aos fluxos de navegação, o facto é que é neste período que identificamos alterações relevantes e que irão refletir-se no arquipélago. Desde logo, a dinâmica da economia americana, agora liberta de constrangimentos impostos pela Grã-Bretanha, com reflexo no desenvolvimento da construção naval, de par com uma visão inequivocamente a favor de uma política de liberdade de navegação e de comércio, em conjugação com a declaração de neutralidade emitida no início do mandato de Jefferson, em 1805, quando decorria o conflito com a Grã-Bretanha e a França. Esta vertente da navegação e do comércio transatlântico, em que o porto da Vila da Horta intervém frequentemente, seja como mera escala de refresco e aguada e agenciamento de embarcações para fins diversos, seja como parceiro no trato de interesse para ambas as partes, propiciando a exportação de vinho e a entrada de mercadorias, constituirá um fator de grande importância no estreitamento das relações com os Estados Unidos. Mas esta relação exige uma leitura bem mais profunda que permita perceber implicações com a repercussão nos planos cultural e social. São sinais indeléveis, com um impacto de natureza aculturante, marcas que as cidades portuárias vão sedimentando ao longo do tempo e que as suas populações vão assimilando.
O arquipélago açoriano oferece não só as condições para a troca de bens, mas igualmente para a troca de culturas e de saberes. As ilhas, em especial as que dispõem de portos, permitindo uma mais franca exposição ao exterior, posicionam-se como uma espécie de interface privilegiado entre mundos agitados pelo fervilhar das ideias que as revoluções americana e francesa ligaram, influenciando, sobretudo, as nações da Europa e das Américas. Afinal, um arquipélago onde, por mais cerceada que estivesse a liberdade e por mais reticentes que se mostrassem os setores intelectualmente mais permeáveis entre as elites locais, não deixaria de refletir-se o brilho das luzes setecentistas que impulsionaram aquelas revoluções. Algumas livrarias da elite insular ostentavam as obras de Rousseau, Voltaire, Grotius, Pufendorf e outros. As nossas comunidades atlânticas, e de um modo particular a Vila da Horta, inserem-se nesta urdidura de interrelações capaz de impulsionar o desenvolvimento de um ambiente cultural favorável à manifestação de iniciativas e projetos cuja natureza se insere nas preocupações de modernidade que o tempo anuncia e que a força repressiva não pode suster. É tempo de deixar as considerações mais generalistas para trazermos ao tema da nossa conversa uma personalidade que na sociedade feialense deixou um legado digno de nota. Referimos-nos a um cidadão americano que no ano de 1806 se estabeleceu na Horta, o primeiro cônsul-geral dos Estados Unidos da América nos Açores, John Bass Dabney, nomeado para exercer estas funções pelo presidente Thomas Jefferson. Esta data assinala o início de um ciclo notável na vida do arquipélago. Afinal, uma data que dará aos Açores e sobretudo à Ilha do Faial uma projeção atlântica inusitada. A propósito, ocorre lembrar a ideia de Benton Duncan, autor que aqui trazemos de novo, e que citamos em tradução muito livre. E cito: algumas das ilhas localizadas no meio do oceano e distantes em relação aos continentes possuem, por vezes, do ponto de vista das comunicações, da estratégia e da navegação, uma importância desproporcionada quando avaliamos a sua dimensão e os seus recursos. A simples localização dessas ilhas confere-lhes vantagens cruciais. Citando: sem contestarmos a justeza do que nesta citação fica dito, atrevemos-nos a considerar que John Bass Dabney e seus descendentes acrescentaram considerável valor às valências tão eloquentemente sublinhadas por Benton Duncan. Como o primeiro cônsul dos Estados Unidos nos Açores, tem início um período que, desde 1992, temos vindo a designar por século Dabney, quando se assinalou um século sobre a partida definitiva dos Dabney da Ilha do Faial. De facto, a continuidade da presença desta família americana pela sua ação e talento, assegurada pelo filho Charles William Dabney e pelo neto Samuel Willis Dabney, em permanência que se prolonga até 1892, a Ilha do Faial alcançou uma posição de grande projeção à escala do Atlântico, na medida em que os Dabney e a verdadeira dinastia consular a que deram corpo consolidaram uma casa comercial de prestígio, mesmo para além da extensão das próprias rotas que os seus navios percorreram, com negócios desenvolvidos com regularidade desde o extremo dos portos do Báltico, como Arcangel, São Petersburgo, Riga, até às costas dos Estados Unidos e Brasil, chegando por vezes à longínqua Índia. Quando compulsamos os registros das exportações e importações da alfândega do Faial, estes nomes surgem com frequência a dar nota da dimensão recoberta pelas rotas de comércio que passavam pela Horta de então.
Para além da função consular, sem dúvida facilitadora de muitas oportunidades e negócios, tudo o que as potencialidades da ilha permitiam oferecer era assegurado pela casa Dabney & Sons, designação adotada após a morte do fundador daquela que foi por vezes chamada a Fayal Colony. Mercadores envolvidos no comércio de importação e exportação, ship chandlers, armadores e proprietários de estaleiros de reparação naval, e mais tarde, ocupando a liderança no abastecimento de carvão quando surge a navegação a vapor, tudo dominaram. Por analogia com a função que Angra desempenhou nos Açores na era de 500, os Dabney fizeram da horta do século XIX uma verdadeira provedoria atlântica. Neste quadro, e semelhantemente ao que acima propusemos, esta realidade, exclusivamente medida pelas cifras dos negócios realizados, deve ser transposta para o plano da sua influência social e cultural, com repercussões na relação dos Açores com o outro lado do Atlântico. A leitura do extraordinário repositório de informação, abrangendo 3/4 do século XIX, Faialense Atlântico, contido nos Annals of the Dabney Family in Fayal, já traduzidos para português, comprova em que medida a presença desta família americana marcou o ritmo e a maneira de viver da sociedade da Ilha do Faial. Com o desafogo dos meios de que dispunham, dispensaram vezes sem conta generoso acolhimento a viajantes, naturalistas, artistas e escritores, para além de receberem frequentemente familiares e amigos que os seus navios transportavam do Novo Mundo até estas paragens longínquas. Personificaram verdadeiramente a função de anfitriões neste lado do Canal da América, para usar feliz expressão cunhada por Francisco Gomes. Eram, em suma, pela sua hospitalidade e pelo apoio a muitos carenciados que à horta chegavam de arribada ou em busca de um derradeiro socorro no termo de viagens tormentosas, os promotores das ilhas e assumiram o desempenho desse papel em grau inultrapassado. Curiosamente, das intenções de breve estadia no Faial, manifestadas em correspondência que os Annals revelam, John Bass Dabney acabaria por permanecer no Faial até ao fim dos seus dias. Para lá das intenções de negócios e de uma opção pelo Faial, talvez melhor dito, Faial Pico, porquanto a produção de vinho desta última ilha estará na base da escolha da horta para local de residência, é plausível que a Guerra de 1812, exatamente o facto que hoje justifica este colóquio e em especial os antecedentes do conflito relativos a uma série de restrições dos Estados Unidos ao comércio com a Grã-Bretanha e França, tenha sido determinante na decisão de se fixar definitivamente. Com efeito, o Non-Intercourse Act, efetivo entre 1809 e 1810, trazendo ao porto da horta mais de 2 centenas de navios provenientes dos Estados Unidos, que na horta, consignados ao Sr. Dabney, baldeavam os seus carregamentos destinados à Inglaterra, uma espécie de lavagem de mercadorias, foi a oportunidade de ouro de John Bass Dabney. Isso explicará que em 1814, no final da guerra, já habitasse a mais opulenta residência da ilha que mandara construir 2 anos antes, a celebrada Bagatelle. Dissemos acima que a secular relação com o Novo Mundo permitia identificar alterações importantes com reflexo nas ilhas dos Açores. Retomamos o tema. Para além de um novo impulso na navegação e no comércio, trazendo também consigo a revelação de um mundo em evolução e a mensagem de novas ideias, importa realçar que é por 1765
que se dão as primeiras incursões de navios baleeiros em águas açorianas. Nesta época, ainda com origem quase exclusiva em Nantucket, cujos armadores então dominavam esta atividade, de começo, de forma hesitante, a indústria baleeira dos Estados Unidos vai afirmar-se depois da pacificação resultante do Tratado de Ghent de 1815 e da paz na Europa, celebrada em Viena, no mesmo ano. Nantucket perde então, progressivamente, o seu predomínio, cedendo a prerrogativa de capital baleeira à cidade de New Bedford. Atrever-nos-emos a afirmar que no relacionamento entre os Açores e os Estados Unidos da América, nenhum facto ou atividade como a indústria baleeira americana, com o envolvimento dos açorianos no seu desenvolvimento, terá influenciado tanto e de forma tão profunda a relação entre o arquipélago e aquele país. É, indubitavelmente, a vários títulos, uma situação plena de consequências e com marcas profundas em diversos domínios. Isto, para além do próprio significado histórico, numa perspectiva nacional, do contributo de agentes dos Açores para o sucesso da atividade da frota baleeira americana. Limitar-nos-emos a este propósito específico a reiterar o que já dissemos em livro de nossa autoria com a chancela do Homme e do Chan, dedicado a comprovar a relevância do Porto da Horta na logística da baleação americana. Afirmamos então que o contributo dos açorianos representava como que um prolongamento da história da expansão portuguesa, um novo capítulo da história de Portugal nos mares, traduzido numa muito expressiva contribuição no erguer da história dos Estados Unidos. E para que o que afirmo não fique a soar a exagero, deixo o testemunho de um clássico da literatura baleeira, o americano Hyatt Verrill. Cito: poucos imaginam quanto devemos aos baleeiros e ao papel relevante que desempenharam na nossa história, seja pela prosperidade, a riqueza trazida à jovem república, seja também na influência, na exploração e no comércio à escala do globo. Citei. Embora não o refira explicitamente, o certo é que os açorianos estavam lá. E as considerações daquele autor, pronunciadas em termos gerais, não os excluem. Aliás, em obra muito recente, com o sugestivo título So Ends This Day, Donald Warren desfez todos os equívocos deixados em muitas das páginas da historiografia baleeira da lavra de autores americanos, enaltecendo de modo inquestionável o papel primordial do baleeiro dos Açores embarcado na frota Yankee, em especial na fase pós-guerra civil. Como já afirmamos, trata-se de uma história com contornos verdadeiramente épicos. Mas debrucemos-nos um pouco sobre o enorme alcance do contributo dos Açores e que uma reflexão mais atenta permita perceber. Num processo que evoluiu, sobretudo ao longo do século XIX, de forma lenta e ao ritmo da sazonalidade da própria movimentação da frota, a avaliação do impacto que o embarque de centenas de jovens açorianos a bordo dos navios baleeiros americanos teve na sociedade açoriana e com amplo significado em diversas comunidades dos Estados Unidos, tanto a leste como na Califórnia, não é um exercício fácil. O fenómeno, devido às características apontadas, com que se dilui e a sua real dimensão não é percebida com os contornos que de facto alcançou. Todavia, em cada época em que os navios baleeiros frequentavam águas açorianas antes de rumarem ao sul para campanhas que poderiam prolongar-se por 3 e 4 anos,
por cada embarque de um solo açoriano, ficavam criadas as condições para que uma família deixasse a sua terra de origem para emigrar para uma qualquer cidade da América do Norte. Convém lembrar que, ao contrário do que alguns autores defendem, a imigração açoriana para os Estados Unidos não teve início em meados do século XIX. É no embarque dito de salto para bordo dos navios baleeiros desde o início de 1800, pela calada da noite e usando locais menos expostos à vigilância das autoridades, que reside a origem remota dos fluxos migratórios das ilhas com destino às costas da Nova Inglaterra. Alguns anos mais tarde, quando se dá a corrida ao ouro da Califórnia, a célebre Gold Rush, tripulações inteiras desembarcaram dos navios baleeiros que navegavam nas costas do Pacífico, designadamente em São Francisco. Os açorianos eram parte dessas tripulações e a sua dispersão pelas terras férteis dos vales californianos iria dar origem a novas comunidades com significativa presença de gente das ilhas. E porque a nossa atenção se concentra as mais das vezes no leste, julgando que a imigração para terras da Califórnia corresponderá a uma fase distinta e posterior, porventura menos relevante, como alguns julgarão, é bom recordar o belíssimo poema da obra A Ilha e o Mundo, de Pedro da Silveira, poeta das flores, ali mesmo, numa das margens do Canal da América, como já disse na expressão feliz de Francisco Gomes. Em tonalidade quase épica, Pedro da Silveira fala-nos assim de gente que não nos é estranha. E vou citar, é um poema, não é uma poesia, mas é um poema que será muito esclarecedor. E cito: quando tu chegaste, só havia rios e florestas e a terra brava. São Francisco chamava-se ainda Yerba Buena. 800 vizinhos, Semundo. E a bandeira tricolor do México. Sutter e Marshall, se já chegados, eram, como tu, simplesmente colonos. Fizeste estações baleeiras na costa e correste o mar até ao Bering. Então, espalhou-se no mundo a grande notícia e foi a Gold Rush. Como os outros, viraste costas ao mar, compraste peneiro, picareta e pá e subiste o Sacramento até Sierras. A tua vida valeu o mínimo preço de uma bala. E foste o 49er, varaste o continente, atravessaste o Panamá, desta volta ao Horn. Como tu, iam chegando Yankees e mexicanos, índios, italianos, gregos, chineses, alemães, arménios, judeus, brancos, pretos, amarelos. Cidades nasciam com seus negócios, saloons e dance halls, bancos. Vasculhos de todas as raças civilizaram-te ou sifilizaram-te o sangue. São Francisco crescia, botando rosto de cidade. E foste tripulante de ferry boats, carregador dos cais, abriste estradas e caminhos de ferro, foste madeireiro, ovelheiro, trabalhaste nos ranchos, tornaste a terra brava um paraíso. Em toda a parte, a marca dos teus passos. De San Diego a Eureka, de Red Bluff a Sierras, de Monterey a Fresno. Em toda a parte, a marca dos teus passos. Nas campinas férteis de San Joaquin, nas serranias de Nevada, em Sonora, Bakersfield, Oakland. Em toda a parte, a marca dos teus passos, pioneiro. Citando. Na verdade, um extraordinário poema este, em que, com apurada intuição e evidenciando uma sensibilidade notável, Pedro da Silveira soube plasmar, em versos magníficos, a espantosa errância de uma gente
que só pode dar-nos motivos de orgulho. Medir o contributo desta presença é tarefa que não nos atrevemos a realizar neste trabalho. A consolidação dessas comunidades e os efeitos da relação frequente e íntima a que deu lugar entre o arquipélago e as cidades dos Estados Unidos, onde se radicaram açorianos, é tarefa que deixo para os sociólogos. Mas atenção, recusemos a ideia de que a nossa gente foi mero receptáculo passivo de influências. A relação é bionívoca e importa ter presente o que escreveu Bessa de Queiroz, afirmando que a imigração possui uma força civilizadora. Por isso, nos referimos acima a uma dádiva vivificadora. Do lado de cá, também ninguém recusa como evidência incontornável que ficaram e perduram marcas desta proximidade no cotidiano, nos hábitos e até na linguagem corrente. Dada a importância da atividade baleeira e ao que significou da estreita e duradoura ligação Açores-Estados Unidos, voltemos à faina baleeira nos mares destas ilhas. É um facto que a própria escala, para além dos seus benefícios na economia local, com destaque para os interesses da Casa Dabney, como entidade consular e agentes de navegação envolvidos no reabastecimento dos navios e na baldeação do óleo da colheita realizada no decurso da viagem até partida, após partida de qualquer porto do leste e com maior frequência de New Bedford, tem reflexos de ordem vária a menos visível. Na verdade, não será menos sensível a influência que no rolar do tempo a presença assídua de tripulantes deixaria no dia-a-dia feirense em resultado de longas permanências, por vezes de meses. Porém, quando nas ilhas dos Açores procuramos identificar o que de mais expressivo ficou do entrecruzar de saberes e de culturas resultantes da relação mantida durante um século de presença dos navios baleeiros nas nossas águas e da presença da nossa gente a bordo da frota Yankee, a escolha do legado americano na constituição das armações baleeiras açorianas e a adaptação das suas técnicas à prática da baleação a partir das estações localizadas nas nossas costas, a shore whaling, é incontornável. Culminando a capacidade de adaptação deste legado numa expressão em que os açorianos alcançaram um nível de excelência incomparável, deve referir-se à canoa baleeira dos Açores. Robert Clark, a partir da ideia de Clifford Ashley, de que a canoa baleeira americana seria the most perfect watercraft that has ever floated, considerou que o bote baleeiro dos Açores igualaria, ou mesmo desafiaria, a extraordinária elegância da embarcação que lhe deu origem. Muito mais haveria a dizer sobre o quanto a atividade baleeira proporcionou no cimentar de uma longa ligação que a longura do mar não logrou esmorecer antes de concluir, e para esboçar de modo sumaríssimo apenas uns quantos factos que ilustram esta relação de proximidade e de partilha entre os Açores e os Estados Unidos, ficam uns quantos apontamentos num breve alinhamento cronológico. Enunciamos as implicações das guerras napoleónicas, arrastando os Estados Unidos e a Grã-Bretanha para um conflito com implicações no direito à livre navegação e comércio, como já disse, e que acabaria por determinar restrições impostas pelos Estados Unidos em resultado da questão do Canadá e da prática do impressment, às quais, como já referimos, teriam largo impacto no movimento do Porto da Horta, nomeadamente nos anos 1809-10, criando as condições para a Guerra de 1812. Outro aspecto. A Guerra da Secessão, na sua vertente naval, em que o episódio do navio confederado Alabama, construído no Reino Unido e armado na Ilha Terceira, se dirigiu às águas da Ilha das Flores, afundando cerca de uma dezena de navios mercantes. Neste contexto, falta só uma folha.
neste contexto, para além do papel de Charles Brilliant Dabney na recusa ao abastecimento dos chamados blockade runners, transportando mercadoria e equipamentos para as tropas do Sul, a Horta serviu de escala estratégica e de obtenção de informação para o navio Kearsarge, com a missão de afundar o Alabama, o que sucederia ao largo do porto francês de Cherbourg. Outro aspecto, a centralidade da Horta para a amarração dos cabos submarinos transatlânticos desde 1893, o que, embora resultando de uma visão política britânica destinada a impedir que Portugal cedesse qualquer posição a potências estrangeiras, em concreto a Alemanha, acabaria por fechar o elo transatlântico de comunicações por cabo submarino com os Estados Unidos da América. Outro aspecto, a cedência, expressão um tanto eufemística que não corresponderá à iniciativa americana, de uma base militar em Ponta Delgada no quadro da Primeira Guerra Mundial. Outro aspecto, a centralidade atlântica do Porto da Horta como local de viabilização da primeira etapa da primeira travessia aérea do Atlântico Norte, realizada pelo NC-4 da Força Aérea Americana. Outro aspecto, o estabelecimento no Porto da Horta da base operacional para as escalas dos Clippers da Pan American Airways desde 1939 até ao final da Segunda Guerra Mundial. E, por fim, a instalação da base americana no aeroporto das Lajes, com uma expressão estratégica de grande relevância no plano das relações internacionais e na intervenção militar dos Estados Unidos, proporcionando a projeção das suas forças. Observando este interessante rol de factos e acontecimentos que nos elucidam quanto à estreita ligação que os Açores sempre têm mantido com os Estados Unidos da América, bem podemos aderir à insuspeita afirmação de Douglas Wheeler, que já citámos neste esboço histórico e que de algum modo inspirou o texto que trago a este colóquio. Diz ele: For more than 200 years, the Azores and the United States have been more than close neighbors. They have a shared history. E citei. E vamos concluir, para concluir mesmo. No desenvolvimento deste tema que respeita aos Açores, avulta a presença do Faial, objetivamente. Por isso aceitar-se-á que cito uma ideia na qual venho convictamente a insistir. Cito: nenhuma ilha dos Açores, como a ilha do Faial, revela uma tão persistente, ampla e íntima relação com o Atlântico ao longo da sua história, nomeadamente como testemunha e interveniente nas transformações tecnológicas essenciais que se operaram no rolar dos séculos com verdadeiro alcance civilizacional. Citei. Mas é meu dever acrescentar algo mais. Na verdade, nesta oportunidade e a este propósito, cumpre dizer que a afirmação ganha verdadeiro sentido no reconhecimento de que foi, em larga medida, a relação com os Estados Unidos da América que proporcionou as condições para que esta dimensão atlântica se manifestasse e se afirmasse em toda a sua pujança. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado por este enquadramento, que foi perfeito. Acho que vai tornar muito mais fácil o trabalho dos conferencistas que vêm a seguir. Queria aproveitar esta sessão de abertura, ou fecho desta sessão de abertura, para agradecer o trabalho extraordinário que a equipa do MOMA fez, o Márcia Dutra, que foi o motor da organização do colóquio. Agradecer às outras entidades presentes, convidar a Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional de dos Açores, esta vez não me enganei, que nos acompanhar. Gostaríamos de fazer uma pequena lembrança a si e a todos os outros presentes na mesa e todos os presentes aqui em Coffee Break, que será realizado na capela da Pousada daqui a pouco. Muito obrigado pela vossa presença e desejo mais uma vez um bom dia de trabalho. Obrigado.